Esse vídeo chegou até você num momento decisivo. Eu não sei a batalha silenciosa que você travou hoje, eu não sei o peso do que você carrega, mas uma coisa eu tenho certeza, existe um fogo dentro de você que não vai deixar você desistir. Há 1 ano e 3 meses atrás, eu passei por uma experiência que eu nunca tinha passado na minha vida. E hoje, 1 ano e 3 meses depois, eu estou dando o devido crédito daquilo que eu passei. Há exatamente 1 ano e 3 meses eu estava numa sala de maternidade, onde eu acompanhava o parto do meu segundo filho, e nesse parto já era um momento único, porque você vê um momento de um nascimento é uma coisa extraordinária. Então, eu tive que passar por mais uma experiência, além daquela que já é fora do normal, você assistir ali um nascimento, uma coisa de milagrosa. Eu falo literalmente de uma coisa física, aonde eu tive sensações de vestígios, de não sentir mais as minhas pernas. Eu tive sensações que eu nunca havia passado, nunca imaginei que eu ia passar. Naquela sala, no dia do nascimento do meu filho, ele nasceu, veio à vida, teve todas as situações que um bebê quando nasce tem, ele chorou, ele se movimentava, mas em poucos segundos aquele quadro de felicidade, ele mudou. Então eu vi que o meu filho não estava mais lá. Eu olhei fixamente para aquele médico e eu vi o desespero no olhar daquele médico. Eu vi que o meu filho, ele podia bater no bumbum dele, podia flexioná-lo e nada fazia ele voltar. A cor dele sumiu e nenhum tipo de movimento, mesmo com todo aquele balanço, toda aquela flexão que foi feita. Dentro daquela situação, a agonia da minha esposa, olhei para minha esposa, eu vi ela desesperada, gritando, percebendo que ele não estava mais lá como ele tinha nascido. Alguma coisa estava errada, eu só tive uma reação, que não foi uma reação minha, foi uma reação involuntária, aonde o meu físico não respondia mais. A tela começou a ficar preta, até aqui a tela estava toda preta e as minhas pernas, sem força nenhuma, eu fui ao chão, desabei, literalmente. E naquele momento que eu desabei, que eu estava sobre os meus pés, sem forças, e a tela estava 60% para fechar, o fogo que está dentro de mim e também está dentro de você me fez tomar uma decisão de não desistir, de não aceitar aquela condição, uma condição que para muitos, para até mesmo para o meu racional, não tinha mais volta, porque eu vi a situação. Então, eu tomei uma decisão de não desistir. E é isso que eu quero passar para vocês nesse vídeo, para que você não desista do seu sonho. Então, eu tomei atitude, levantei, fui atrás dos primeiros socorros, junto com aquele médico. A gente foi para uma sala onde tinha mais equipamentos, onde tinha mais pessoas para fazer esses primeiros socorros, e meu filho voltou. Para a glória de Deus, meu filho voltou. Então, aquilo me trouxe um aprendizado e hoje, 1 ano e 3 meses depois, a minha ficha está caindo e eu estou dando o devido crédito. Porque às vezes a gente fica desatento, disperso com a nossa vida. Você imagina que quando as coisas estão acontecendo, quando tudo está indo bem, a gente fica anestesiado e uma falsa sensação de segurança. Nesse momento que a gente tem essa falsa sensação de segurança,
é um momento bem crítico e eu tenho certeza que eu andei por um tempo com essa falsa sensação de segurança e disperso. Eu aprendi uma coisa com essa lição, que a maior armadilha do progresso é a anestesia do hábito. Porque se a gente andar disperso, se a gente não estiver atento, a gente não vai estar preparado para os próximos desafios, os próximos obstáculos que vão vir inevitavelmente. Então, o que a gente precisa guardar no nosso coração é que temos dentro de nós algo maior, temos um fogo que não se apaga e nele sim a gente vai encontrar um motivo para que a gente não desista. Na hora que você entender que você precisa estar 1% melhor todos os dias para que você possa avançar, mesmo que tudo que você faça traga uma sensação que não tem progresso, que não está dando certo, você colocar na sua mente que você precisa não desistir, você precisa ser resiliente, continuar, mesmo que seja não por um caminho tão reto, mesmo que você precisa entrar em labirintos, situações adversas, onde talvez você precise retroceder para depois seguir com mais força, possa avançar mais algumas casas. É assim. Só não desista. Só não desista. Continue, que uma hora isso vai virar, que isso que você colocou como objetivo vai se transformar em realidade. Eu não gosto muito de dizer isso, mas não há livro que você leia, não há podcast, não há vídeo no YouTube, não há citações motivacionais que você veja que vá fazer o trabalho real para você. Se você não for o público da mudança, se você não exercer os seus 1%, se você ficar olhando para o tamanho do muro, o tamanho daquela subida, e a gente foca nos 100%, a gente vai achar muito distante. Mas quando a gente começa a se movimentar e fazer as pequenas coisas em prol daquela subida, daquele propósito, a gente começa a perceber que ele é totalmente possível. E o melhor de tudo que eu aprendi com essa lição, com a minha história, mas ela se conecta e serve para qualquer ser humano. É uma passagem bíblica que o apóstolo Paulo ele escreve uma carta para a igreja de Romanos. Nessa carta ele diz que todas as coisas, vou colocar aqui o versículo na tela, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Então você tem um propósito e você precisa amar a Deus. É isso que eu venho tomar de lição todos os dias da minha vida. Será que eu estou amando a Deus acima de todas as coisas? Será que as situações adversas que vêm acontecendo na minha vida não foi coisas que eu plantei e agora eu estou colhendo essas situações, coisas ruins que eu plantei e agora eu estou colhendo certas situações? Então eu preciso ativar a minha plantação, que ela seja uma plantação de coisas boas. Se eu estiver exercitando a minha reflexão, se eu estiver fazendo 1%, se eu estiver sendo 1% melhor, se eu estiver amando a Deus acima de todas as coisas, tudo vai cooperar para o meu bem. É isso que eu preciso entender. Eu tenho objetivos pessoais, objetivos profissionais, você também tem. Só que eu sei de uma coisa, eu tenho que continuar, eu tenho que ser resiliente, eu não posso desistir de maneira nenhuma. Eu comecei um esporte já tardio, um esporte de contato, eu já tenho quase 40, todos à minha volta estão dizendo que não é para mim fazer isso, que eu posso me machucar, eu posso me lesionar e eu não tenho mais idade para esse esporte, mas algo dentro de mim não está escutando essas vozes externas, mesmo que sejam pessoas que eu mais amo, pessoas que me amam. Eu tenho que fazer acontecer. Esse é um objetivo que eu tracei. Então eu tenho que melhorar a cada dia. Tem dias que eu não quero ir, tem dias que o meu corpo quer desistir, ele não quer continuar, ele quer desanimar. Mas eu tenho que entender que eu tenho um objetivo
e eu tenho que realizar. Eu preciso realizar. Eu estou aqui nessa vida para realizar. Eu tenho que cumprir o que eu já comecei. E eu não vou desistir. Não vou desistir de fazer. Tenho outros objetivos, como esse canal aqui no YouTube. E eu preciso que você seja um ajudador para que esse objetivo aconteça. Porque a partir do momento que você deixar um like, que você comentar, que você se inscrever, que você compartilhar esse vídeo, você vai estar sendo aquela pessoa que vai me ver subindo um muro, uma montanha muito alta, e você vai ser a pessoa que vai me incentivar, que vai me dar aquela força a mais para que isso se concretize, para que esse sonho se realize. E automaticamente você vai estar subindo a sua montanha, vai ter alguém que vai fazer o mesmo por você. É assim que funciona. Então a nossa reflexão de hoje é a seguinte: amem a Deus acima de todas as coisas, não desistam, acendam ainda mais o fogo que há em você, não deixe que a anestesia seja armadilha para o seu progresso, que você siga e permaneça fazendo com que cada dia você seja, no mínimo, 1% melhor. É isso que eu quero deixar no vídeo de hoje. E eu agradeço a sua atenção. Se você ficou até o final, com certeza esse vídeo é para você. Não desista, continue.